E aí, trader, beleza? Bem-vindo de volta ao meu canal. Olha só, se você está iniciando aí no day trade, se você tem alguns meses no day trade, é bem provável que você já passou por essa situação de ver todo o seu dinheiro da corretora sendo sugado, principalmente se você estiver operando apenas day trade. Isso é uma coisa que provavelmente já aconteceu com todos os traders, comigo não foi diferente. Com uns aconteceu uma, com outros duas, com outras três e com outras há anos continua acontecendo. E isso é um grande problema e traz um sentimento de incapacidade para nós, né? Porque quando você deposita um dinheiro na corretora, não importa se é 100, se é 500, se é 1.000, se é 5, 10 mil reais, quando você coloca dinheiro lá, o que você está pensando é que você vai multiplicar esse dinheiro. Mas quando acontece o contrário, daí a gente tem um sentimento de frustração. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o que é que eu fiz, algumas estratégias mentais inclusive que eu utilizei para mudar este cenário. Mas antes de eu te contar, eu queria te mostrar aqui quais foram os erros que eu cometi durante o processo, quando eu estava começando ali no mercado. Em alguns vídeos anteriores eu já falei, mas eu comecei justamente pelo day trade, que é o que eu falo que é o mais arriscado da bolsa, né? Então o meu primeiro erro foi o seguinte, que o primeiro depósito que eu fiz na corretora foi um valor bem pequeno. Se eu não me engano, na época foi algo em torno de 100 ou 150 reais. Isso lá em 2016, quando a margem de garantia era maior, né? Eu lembro que a margem de garantia era quase 80 reais ou 70 reais, alguma coisa assim, por mini contrato, e as taxas de corretagem também eram muito altas. Então, 150 reais era um capital muito pequeno, né, para o tamanho do ativo que eu queria operar. E por que eu depositei pouco dinheiro? Porque eu queria simplesmente sentir como que era ser trader, como que era operar. E eu gosto muito de falar da lei da atração, né? Aquilo que é a sua intenção é aquilo que você obtém. E como eu queria só sentir o que era ser trader, eu realmente senti, né? Eu vi que você está o tempo todo exposto ao risco, à possibilidade de perder dinheiro, e para você querer ganhar, você tem que correr o risco de perder, né? Então foi a única coisa que eu consegui com esse capital pequeno que eu depositei lá, foi sentir o que é ser trader, tá? O segundo erro foi o seguinte: na intenção de fazer o meu capital durar muito mais tempo, eu utilizava um stop loss muito curtinho, tá? Na época, eu usava stop loss aí de 15 a 20 reais no máximo, até que dava para trabalhar um pouco com essa margem, porque lá em 2016 o mercado não era tão volátil como é hoje, tá? Hoje, se você pegar uma barra mediana ali no mini índice, por exemplo, você vai ter lá mais ou menos 300, 350 pontos, que dá aí mais de 60 reais, né, por barra. Então, lá em 2016 não era desse tamanho o risco, mas acontece que 10 a 15 reais de stop ainda era uma coisa muito pequena, pelo tanto que o mercado oscilava. Então, na intenção de sobreviver por mais tempo, eu acabava provocando o contrário, porque como eu limitava muito o espaço que o mercado podia andar contra a minha posição, eu acabava perdendo com muita frequência. Tá? Então foi o segundo erro que eu cometia. O terceiro erro é que depois que eu zerava a conta, né, como 150 reais era muito pouco dinheiro, o que acontecia? Eu perdia 150 reais, eu ia lá e colocava mais. Perdia 150 reais, colocava mais. Perdia 150, colocava mais 150. E assim eu ia, operava algumas vezes e quebrava a conta. E aí, sempre depois que eu quebrava a conta, eu ficava meses e meses estudando, operando bastante no simulador, tentando achar formas de não perder mais no ambiente real. E esse eu acho que talvez era o erro mais grave. Por quê? Porque eu queria perder só no ambiente real. Eu não no simulador, aliás, eu não aceitava perder no ambiente real. Eu achava que o trader consistente era o trader que só ganhava, 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 ganhava. E daí era engraçado. Eu tinha o hábito, né, desde então, de imprimir os meus relatórios e eu tenho até hoje guardados. Incrível, uma vez que eu comparei um relatório da conta de simulação com a conta real. E era engraçado porque no simulador eu tinha uma curva muito inclinada de resultados, inclinada para cima, e na conta real, como você já deve estar imaginando, era uma queda muito forte. E eu fiquei impressionado com isso. Eu fiquei perguntando, meu Deus,
o que que aconteceu, por que que numa conta, se é o mesmo mercado, se é o mesmo gráfico, se é a mesma técnica, por que que no simulador eu tenho um resultado tão bom, mas eu não consigo ter esse resultado na conta real? E eu custei para entender isso, né? Porque na verdade eu não estava querendo perder, eu não aceitava as perdas. Então esse eu acho que foi o maior dos meus erros e por conta desse erro eu ficava muito tempo no simulador, simulador e quando eu chegava na conta real eu descobria que ao contrário do que eu pensava, do que eu sentia, eu não estava nada preparado para o mercado ainda. E aí quais foram finalmente as soluções que eu achei para esses erros? Bom, primeiro eu reconheci que eu tinha que estudar para chegar a um nível profissional, né? Eu não podia continuar estudando simplesmente para achar formas de não perder, porque eu acabei descobrindo que os traders profissionais, né, inclusive em vários livros que eu li, eles também perdem, né? Eles têm perdas, só que eles têm gerenciamento por detrás das negociações, né? Então eles conseguem continuar lucrativos mesmo tendo essas perdas de vez em quando. E aí, né, dentro disso, eu descobri o seguinte, olha, até eu chegar nesse nível de conseguir aceitar as perdas, né, não quer dizer me sentir bem com as perdas, porque ninguém se sente bem perdendo, mas até eu chegar no nível de conseguir aceitar de fato que eu vou perder de vez em quando, eu não podia continuar operando, né, porque eu ia depositar dinheiro, mas eu estava com a mentalidade muito equivocada e eu ia acabar perdendo esse dinheiro. Então, se eu quisesse interromper esse ciclo de põe dinheiro, perde dinheiro, põe dinheiro, perde dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí, a segunda solução, a segunda coisa que eu fiz foi que quando eu voltei a operar, eu já utilizei um capital mais adequado. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a média lá dos stops, mais ou menos, eu peguei no gráfico, as operações que tinham dado certo, né, ao longo desse tempo aí que eu fiquei sem operar, eu peguei as operações que tinham dado certo, com as entradas que eu já sabia fazer, e fui olhando quanto mais ou menos que o mercado oscilava contra essas posições antes de dar o lucro, que seria o lucro lá daquela operação. E aí eu consegui ver uma média, né, de quanto mais ou menos que o mercado oscilava contra antes de chegar lá no alvo, e foi assim que eu defini qual seria o meu stop padrão, o meu stop médio ali, né? Se não fosse um stop técnico com base no gráfico, seria um stop com base no financeiro, baseado nessa média aí que o mercado oscilava contra. E dessa forma, o que eu fiz? Eu multipliquei essa média ali por 20, acho que foram 20 operações, de modo que eu conseguiria sobreviver por 20 operações perdendo todas em sequência, né? Só que dessa forma, como eu estava agora utilizando um stop de maneira mais lógica, era bem provável que ia sobreviver muito mais no mercado do que essas 20 operações, né? E se eu ganhasse uma operação dessas 20 no meio do caminho, né, então eu não ia sobreviver só 20 operações, eu ia sobreviver muito mais. E daí foi que eu depositei um valor mais alto, né, para que eu conseguisse fazer melhor esse gerenciamento, essa gestão. Porque se com 50 reais, com 150 reais, por exemplo, eu perdesse 50 reais numa operação ou em duas, isso aí já corresponderia a 2/3 do meu patrimônio. E isso, se você perguntar para qualquer matemático, para qualquer assessor aí de finanças, isso é uma perda muito grande do seu capital, né? Então aquilo realmente não seria sustentável a longo prazo. Então, depois que eu utilizei um capital mais adequado para voltar a operar no mini índice, aqui no Brasil, mais tarde o que eu fiz foi operar num mercado, que é o mercado Forex, onde que o risco é muito menor do que no nosso mercado brasileiro. E eu costumo dizer que é até melhor para quem está começando, começar no mercado Forex do que no mercado brasileiro por conta disso. Porque, por exemplo, se você precisa aí de R$ 2.000, que é a média hoje no mini índice para você começar, né, que é o que eu recomendo para os meus alunos, lá no Forex você consegue começar com R$ 200 apenas, tá? Que é 10% disso, né? Então, assim, é um risco muito menor e você consegue, com esses R$ 200 lá no Forex, sobreviver por talvez 40 ou até 50 operações, dependendo do seu stop médio, tá? Então, foi essas duas coisas que eu fiz, né? Eu voltei a operar primeiro com o capital adequado e depois, mais tarde, eu acabei migrando para um mercado que ainda me deixa mais tranquilo ainda com relação ao risco, né? Porque tem um risco muito menor.
E a terceira coisa que eu fiz foi o seguinte, quando eu tinha uma sequência de perdas, eu não ia mais para operar no simulador. Porque eu pensava o seguinte, bom, a única coisa que eu vou fazer no simulador é executar ordens, enviar ordens, enviar ordens. Eu já sei fazer isso, eu já sei operar, eu já tenho uma técnica, eu já estou estudando para me tornar um profissional, né? Nessa altura, eu já estava estudando de forma bem avançada, bem aprofundada no Price Action. Então, não justificava eu ir operar no simulador, né? E o que eu fazia era o seguinte, que eu sempre anotava as operações e daí eu pegava e revisava aquelas operações que tinham dado errado, né? Numa sequência ali de perdas, 3, 4, 5 operações perdedoras em sequência, eu revisava aquelas operações para ver o seguinte, bom, o que eu fiz? Eu coloquei um stop muito curto, né, com medo de perder o valor médio que eu já tinha calculado. O que eu fiz? Eu fui muito imprudente com base na minha técnica, eu antecipei a minha entrada, ou eu saí precipitadamente, ou eu esperava que aquele trade tinha obrigação de dar certo e por isso ele oscilou minimamente ali contra a minha operação e eu já encerrei. O que foi? Eu tentava descobrir o que de fato que fez com que eu tivesse aquela sequência de perdas, né? Porque talvez eu poderia estar entrando numa onda de pensamentos inadequados, né? Voltando àquele pensamento de que eu não podia perder, de que o stop teria que ser curto, né? Ou seja, recorrendo àquela mentalidade que tinha por diversas vezes, por diversos meses, me feito colocar dinheiro e perder todo esse dinheiro no mercado. Então era isso que eu fazia no sentido de quê? De tentar, né, rever aí esse ciclo de operações perdedoras. E resumindo tudo, né, o que eu aprendi com essa lição, com essas descobertas que eu fiz, foi o seguinte, que o trading ele não se trata apenas de técnica, né, mas também de gestão financeira. Então muita gente eu vejo hoje preocupando com a questão da técnica. Como que eu sei qual que é o melhor momento de comprar? Como que eu sei calcular o meu alvo? Quando eu compro aqui, onde que eu saio? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E as pessoas se preocupam geralmente com a questão da técnica. Mas se você perguntar para todo trader profissional, todo trader que tem muitos anos de experiência, você vai acabar chegando à conclusão que o que colocaram eles nesse patamar foi a questão da gestão financeira. E gestão financeira passa por isso, por você primeiro definir o capital que você vai operar. Porque é como eu falei, se você, por exemplo, tem um capital de R$150 e perde 50, você perdeu 2/3. Mas se você tiver um capital, por exemplo, de R$10.000 e perder os mesmos 50, você nem vai sentir, porque é uma coisa muito pequena. É claro que se você ainda não tem consistência, nem que seja por 6 meses, você não vai pegar um capital muito grande e colocar no mercado, né? Então foi por isso que chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que parar de ficar no simulador, de ficar tentando achar formas de não perder e tentar me tornar um profissional a nível técnico, né? Então quando a minha técnica estava realmente ajustada, eu senti que eu estava evoluindo profissionalmente em termos de técnica, daí sim eu senti confiança para operar com um capital mais adequado. E aí o que eu falo é o seguinte, que quando você alinha a técnica, né, quando você tem uma técnica de nível avançado e você tem uma gestão financeira eficiente, ou seja, você trabalha com um capital adequado ao mercado, você tem uma gestão de risco eficiente durante as suas operações, você consegue manejar o risco ali de forma eficiente, e esses dois aspectos unidos, né, alinhados um ao outro, vai te dar o conforto emocional. E daí eu gosto de entrar numa questão que eu vejo que muita gente, alguns educadores aí de trading, eles viram para os seus alunos quando está com um problema e falam assim, olha, o seu problema é emocional, cara, você tem que procurar um psicólogo, você tem que ser mais calmo, você tem que ter mais paciência, enfim. E eu falo que isso é desculpa para quem talvez nem saiba operar, mas está ensinando os outros, né? Por quê? Não tem como você ter um controle emocional eficiente, uma gestão emocional eficiente, se você primeiro não tem uma técnica, né, e não tem uma gestão financeira, uma gestão do seu capital também eficiente, porque são esses dois aspectos que vão te dar um equilíbrio emocional melhor, vão te dar mais condições de, por exemplo, lidar com a sensação negativa, a sensação ruim que todo mundo sente quando perde, tá? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês aqui como que eu contornei essa situação.
Já peço para você que deixe o like aqui no vídeo e compartilhe com algum amigo, com algum trader que você acredita que está nessa situação aí de colocar dinheiro sempre na bolsa, na corretora e acabar perdendo esse dinheiro, beleza? Então é isso, agradeço por acompanhar até agora, valeu e até a próxima.